Esta noite, aqui no Sindicato dos Funcionários Públicos em Faxinal, e quem nos concede entrevista à Rádio Clube de Faxinal é o promotor de justiça aqui da comarca de Faxinal, o Dr. André Luiz de Araújo, que vem fazendo aí um grande trabalho explicativo, não só na comarca de Faxinal, mas também em outras comarcas, né, como em outros municípios, aliás, na comarca que abrange outros municípios, Cruz Maltina, Borrazópolis, né, e outros municípios. O promotor esteve aqui hoje falando para com os pais, explicando as suas situações, obrigações, da questão dos CMEIs. Queria agradecer ao senhor, doutor, por ter nos concedido essa entrevista, tá? E seja bem-vindo, primeiramente, aos microfones da Rádio Clube. Espero que seja dentro o primeiro de muitos, para que a gente informe a população. Muito obrigado. Obrigado, agradeço. Doutor André, eu queria começar falando um pouco da situação, dessa questão do CMEI. Os pais têm alguns questionamentos, até eu indaguei o senhor na sua fala, essa questão do horário. Às vezes eles acham que foi criado pelos professores, pelos diretores. É importante a gente divulgar através do rádio que essa lei é uma lei federal, não é isso, doutor? É uma lei federal. Na verdade, o município de Faxinal, dentro da questão do horário, ele vem cumprindo a lei da maneira como ela está posta. É uma lei federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e ela estabelece uma carga horária mínima. Como o Faxinal funciona em média das 8h30 às 17h30, alguns das 7h30 às 17h30, funciona mais do que o horário mínimo. Um CMEI de alguma localidade, pela peculiaridade do local, fecha uma hora antes, mas nunca funciona menos do que a lei manda. A lei determina esse horário, né? Alguns funcionam mais, mas menos nunca, né? Menos não. Doutor André, um outro questionamento que também nós fizemos ao senhor nessa reunião é quanto à questão dos pais esquecerem os seus filhos nas creches, né? É importante o pai deixar atualizado o seu endereço, o seu telefone, o seu contato, até porque se acontecer um imprevisto, o funcionário, a diretora do CMEI pode entrar em contato para que ele vá buscar a sua criança, não é isso, doutor? Isso. Como eu expliquei aqui para os pais, é um dever dos pais deixar o cadastro atualizado, o telefone atualizado, o endereço correto, porque o serviço público, que é da educação, da creche, o pai tem que manter a regularidade de documentação. Para você ter um comércio, tem que ter um alvará em dia. Para você ter qualquer serviço público que você usufrua, você tem o dever de prestar as informações corretas. O que acontece é que vem aumentando o número de pais que esquecem os filhos. Esquece por várias horas. E aí a creche é obrigada a funcionar além do horário, não tem estrutura de pessoal e, em última análise, esquecer, abandonar, pode caracterizar até um crime do Código Penal. Esquecer o seu filho, abandono da criança. Então a orientação é que os pais mantenham o telefone atualizado, mantenham o cadastro atualizado e cumpram os horários de entrada e saída. Entrada também, porque a creche tem que começar na hora que está determinada. E em não cumprindo, esquecendo o filho, aí a creche recorre ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar para verificar as medidas cabíveis. O senhor falou também das responsabilidades dos pais para com seus filhos. Por exemplo, questão de higiene, né, e outras questões. Isso é uma responsabilidade que os pais têm que assumir, né, doutor? Essa é uma responsabilidade básica. Na verdade, ter um filho é um projeto que tem que ser planejado. Mas nós sabemos que isso não é o que acontece na maioria dos casos. Mas, de toda maneira, sendo planejado ou não, o mínimo é cuidar da alimentação e higiene. Porque da educação ele recorre ao Estado, às creches, às escolas. Então, o pai tem que entregar o filho na creche em condições boas de higiene, de saúde. Não pode, por exemplo, se o filho está doente, se o filho está com febre, não pode levar para a creche porque a creche não tem como cuidar. A creche no hospital, a professora, a educadora lá do CMEI, ela não tem aptidão técnica para cuidar de uma criança que não esteja em bom estado de saúde. Doutor André, um pai pode deixar uma criança no CMEI para os cuidados ali dos professores e pode dizer para ele assim, olha, você cuida do meu filho aí, você dá banho, você tem que dar remédio tal hora. Um funcionário, ele é obrigado a tomar esse tipo de atitude para com o filho dessas pessoas? O funcionário do CMEI, ele é subordinado à estrutura do Estado, ele é subordinado à diretora dos CMEIs, coordenadora dos CMEIs, à secretária de Educação e, em último caso, até o prefeito municipal. Ele é um servidor público. Ele não é empregado dos pais, ele não é uma babá particular. Quando a criança ela ingressa no CMEI, ela ingressa na estrutura de funcionamento do CMEI. É óbvio que cada CMEI vai ter uma ficha, um plano individualizado de atendimento, mas isso vai ser feito pelos funcionários do CMEI a partir do CMEI e não a partir de ordens concedidas pelos pais. Os
particulares não podem. O pai é um particular, não tem poder, não exerce poder hierárquico sobre um funcionário de CMEI. O senhor falou de respeito também para com os funcionários. Isso eu acho que é uma questão de educação. As pessoas, toda ação causa uma reação. Se eu te tratar bem, você vai me tratar bem. Se eu te tratar mal, você vai me tratar mal. Isso não pode acontecer. E se acontecer, essa pessoa, esse pai, pode ser responsabilizado na justiça por isso, né, doutor? Sim, todo órgão público que você vai tem a placa lá, o artigo do Código Penal, que segundo o qual desacatar funcionário público no exercício da função é um crime. É crime no Código Penal. Então, no CMEI é a mesma coisa. O pai tem que ter o dever de urbanidade, o dever de educação, tem que tratar com cortesia o funcionário de CMEI, e o funcionário de CMEI é a mesma coisa, é recíproco. Não é que só o pai tem esse dever, não, é recíproco. Até porque desacatar no exercício da função. Então, tem que estar lá o funcionário da CMEI exercendo sua função com rigor, da maneira correta, não pode partir dele a situação que deu origem à desavença, ao desacato, aí pode até caracterizar o crime de desacato. Isso é importante dizer, até porque as pessoas têm que tratar as pessoas que estão dando um futuro, como o senhor disse, para os seus próprios filhos bem, porque isso vai refletir também na educação. Se tratar mal, a pessoa com certeza vai tratar mal, não é isso, doutor? Sim. Você mesmo falou, até toda ação gera uma reação, toda violência gera uma violência. Todo ato de educação, em regra, deve gerar um ato de educação em troca. É mais fácil que você tratando uma pessoa bem que ela te trate bem. Se porventura ela trata mal, quem está errado é ela. Então, o que eu acho importante é que aqui a relação, a cobrança é mútua, não é só o pai nem só o funcionário do CMEI. Os dois têm que se tratar com urbanidade, com cortesia, até porque os dois estão exercendo uma função de formação intelectual, emocional, fisiológica, emocional, espiritual na vida de uma criança. Então, ali o objetivo é a criança, não é a relação entre o pai e o funcionário do CMEI. Então é pensando nisso que os dois têm que ter uma relação cordial. Doutor André, para a gente finalizar, que eu sei ainda que o senhor está muito corrido, né? Diversos aí devido aos grandes compromissos, hoje o dia todo trabalhando, e ainda veio à noite prestar esse bom serviço à população. O senhor falou da lei das palmadas. É claro que para se educar, às vezes precisa de uma palmadinha, mas o senhor diferenciou muito bem, colocou na sua palavra, a questão de dar umas palmadas e a questão do espancamento. Isso é crime, né, doutor? É crime. Na verdade, o crime de lesão corporal depende de um exame médico que constate uma lesão corporal. O pai e a mãe, dentro do seu poder de educação, que continuam mantendo, sempre vão manter, isso é constitucional. Se a Constituição atribui aos pais o dever e o direito de educar seus filhos, jamais viria uma lei infraconstitucional e retiraria isso. Seria uma lei inconstitucional. E a lei da palmada ela não é inconstitucional. Ela é uma lei constitucional, ela é uma lei que tem respaldo do Ministério Público. O Ministério Público, como instituição, batalhou pela aprovação da Lei da Palmada, e ela significa que existe uma presunção de proteção da criança. Todo ato que se exceder, todo ato que não tiver fim educativo e que caracterize uma lesão corporal na criança vai ser levado a juízo. Então agora o que acontece? Aqueles pais que se excederem no seu dever de educar vão ser levados a juízo. Ela é o que eu costumo falar, a lei da Maria da Penha das crianças. Vai aumentar muito o número de processos de lesão corporal com criança, porque a lei veio justamente para coibir uma coisa que já vinha acontecendo, que era um grande número de crianças vítimas de abusos decorrentes de lesão corporal. Doutor André, para a gente finalizar, as pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento no rádio, eu gostaria que o senhor deixasse aí uma palavra para eles, e se essas pessoas quiserem ou tiverem alguma dúvida, pode procurar o doutor André no fórum da comarca para elucidar algumas possíveis dúvidas que possam vir? Devem. O Ministério Público funciona de manhã e de tarde, todo dia. O gabinete está aberto todo dia. Se eu não estou em Faxinal, eu estou em Borrasópolis, eu estou em Cruz Maltina. Mas, de regra, eu estou todo dia de manhã em Faxinal, todo dia de tarde eu estou fazendo audiência em Faxinal e de noite eu estou nos 3 municípios. Pode pedir para falar direto com o promotor, não precisa falar com o assessor, não precisa falar com o estagiário, ninguém chega e fala direto com o promotor, que o gabinete está sempre aberto. Isso é importante, essa proximidade do povo para com a autoridade do município, para poder ajudar nesse auxílio, né? Que tem muitas pessoas que ficam com dúvida, né, doutor? Não, tem que falar direto com o promotor, não tem que ter intermediário, até porque nós estamos num município pequeno em que muitas pessoas se conhecem, então existe aquela questão da intimidação dos funcionários do fórum, todo mundo esquece, o promotor vem de fora, é mais fácil chegar lá e se abrir com ele e explicar o problema. Então chega no fórum e pede para falar com o promotor, nunca vai ser negado. Doutor, eu queria agradecer ao senhor pela participação aqui nos microfones da Rádio Clube de Faxinal e dizer que a gente está à disposição, nós que temos mais de 30 anos no ar aqui na cidade, a primeira rádio da cidade foi a Rádio
Clube de Faxinal. Então eu queria deixar essa parceria que sempre houve para com as autoridades máximas do nosso município, até para poder a gente chegar aos ouvidos da nossa população o que se faz necessário. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês e podem aparecer no Ministério Público e vão ser bem atendidos.